Olá, queridos amigos, Namastê, ainda aqui em Cartagena, na Colômbia. Gostaria de falar esta noite a respeito de 3 assuntos. O primeiro é um sofisma que tem rodado o Brasil, o sofisma de que um criminoso é necessariamente uma vítima de uma sociedade desigual. O segundo tema é a respeito do verdadeiro estadista, quem pode de fato ser chamado estadista. E o terceiro é sobre os nossos irmãos venezuelanos aqui na Colômbia. O que é um sofisma? O sofisma é um termo da filosofia criado para ludibriar, para enganar as pessoas, baseado em uma falsa lógica, uma lógica que cai por terra quando raciocinamos de forma correta. Então, o sofisma do qual quero falar é sobre o criminoso como vítima de uma sociedade desigual. Nenhum tipo de crime pode se justificar. O crime não se justifica. Nem mesmo aquelas pessoas mais pobres que roubam para se alimentar não se justifica. Um conto Jataka, o teste do mestre. Estou fraco e pobre, disse um dia o mestre aos seus discípulos. Vocês, no entanto, são jovens. Eu ensino a vocês. Portanto, é seu dever arrumar dinheiro para que seu velho professor possa viver. Como podemos fazer isso? Perguntaram seus discípulos. As pessoas desta cidade são tão pouco generosas que, se pedíssemos ajuda, seria em vão. Meus filhos, replicou o professor, existe uma forma de ganhar dinheiro sem pedir, tomando. Não seria pecado roubar, porque merecemos o dinheiro mais do que os outros. E, infelizmente, sou velho e fraco demais para fazê-lo. Somos jovens, replicaram os discípulos. Podemos fazê-lo. Não há nada que não faríamos pelo Senhor, prezado mestre. Diga-nos como fazer e obedeceremos. Jovens vocês são, disse o mestre. Não seria nada para vocês pegar a bolsa de um homem rico. Façam assim. Escolham um canto silencioso, onde ninguém esteja vigiando. Então, agarrem um transeunte e tomem seu dinheiro, mas não lhe façam mal. Iremos agora mesmo, disseram os discípulos, exceto um, que tinha ficado em silêncio, olhando para o chão. O professor olhou para o jovem e disse: Meus outros pupilos são corajosos e querem ajudar, mas você pouco se importa com o sofrimento de seu mestre. Perdoe-me, mestre, replicou o jovem, mas o plano que o Senhor explicou parece-me impossível. Esta é a razão do meu silêncio. Por que impossível? Indagou o mestre. Porque não existe um lugar onde ninguém esteja vigiando, respondeu o aluno. Mesmo quando estou quieto sozinho, o meu ser está vigiando. Preferiria pegar uma bacia e mendigar, a permitir que o meu ser me visse roubando. Com essas palavras, o rosto do mestre iluminou-se de alegria. Ele pegou o jovem pupilo em seus braços e abraçou. Fico feliz se um entre meus discípulos compreendeu minhas palavras, disse. Os outros, compreendendo que seu mestre tivera a intenção de testá-los, abaixaram a cabeça envergonhados. Depois daquele dia, toda vez que um pensamento pouco nobre lhes vinha à mente, eles lembravam as palavras de seu colega: o meu ser está vigiando. Dessa forma, tornaram-se grandes homens e todos viveram felizes para sempre.
Porque o que é do outro não se tira. O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivessem as 3 pontas, não seria o meu chapéu. Claro que não estou aqui dizendo que a sociedade na qual vivemos é perfeita. Não, não é. É claro que a sociedade tem que melhorar e muito. Estamos ainda numa era de Dwapara Yuga, como dizem os mestres da Índia. Estamos longe da perfeição. No entanto, colocar a culpa inteiramente sobre a sociedade e tirar a culpa do indivíduo pelo seu caráter, pela sua índole, é um sofisma, é um erro, e um erro grave. Porque se fosse assim, se a simples condição social de alguém a tornasse criminosa, então os nossos políticos e empresários e todos aqueles que têm dinheiro e vivem bem, e os nossos políticos vivem muito bem, obrigado, graças a nós, o povo, pois somos os seus patrões, ou pelo menos deveríamos ser, então eles não teriam motivos para roubar, porque vivem bem. Vivem bem, não haveria motivos para o roubo. E o pior de todos os crimes, o crime mais hediondo, é tirar da boca de uma nação aquilo que pertence à nação, de crianças, adultos e velhos, transformando uma nação em algo miserável, como aconteceu à Venezuela. O crime não se justifica, nem em relação aos mais pobres, nem em relação aos mais ricos. Karmicamente falando, todos nós teremos de pagar pelos nossos erros. Por isso o crime não se justifica, pois nós não somos o corpo. Esquecemos que somos espírito, e esta não é a nossa única encarnação. Temos muitas e muitas encarnações. Esse é mais um motivo pelo qual o crime não pode se justificar. Porque não sou o corpo, como cantava Adi Shankaracharya. Nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também. Se não sou o corpo, então a fome não pode justificar o erro, nem mesmo a fome justifica um roubo, porque o que é do outro é sagrado, é do outro. Claro que o outro, se tem mais, ele tem o dever também de ajudar ao que não tem. Se ele não ajuda, claro que ele também está criando um karma por não ajudar, por criar uma sociedade, sim, neste caso desigual. Quando os ricos não ajudam os pobres, criamos sim uma sociedade desigual. Mas afirmar que o crime se justifica por causa dessa mesma sociedade é um sofisma, é um erro grave. Os verdadeiros estadistas são homens de Deus e eles não promovem a divisão, eles não promovem o ódio, eles não governam pelo ódio, não governam pela divisão. Eles governam pelo amor, pela união. Eles não colocam brancos e negros, héteros e homossexuais, homens e mulheres, uns contra os outros, ricos e pobres, uns contra os outros. Os verdadeiros estadistas não colocam burgueses contra proletariados e vice-versa. Porque os verdadeiros estadistas governam não para uma minoria e não para uma maioria, mas para todos, unindo a todos e trazendo prosperidade a todos, como Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Por amor, ele une a todos e não há quem possa persegui-lo, porque é amigo de todos, porque honra a todos e porque eleva a condição material, moral e espiritual de todos, sem a necessidade da inversão de valores. Esse é o verdadeiro estadista, um homem de Deus e um homem de amor, um homem de honra, de dignidade e de amor à pátria. Os verdadeiros estadistas, como Mahatma Gandhi, amam a sua pátria, e isso não é xenofobia, porque não é possível amar a outras nações se não amarmos primeiramente a nossa pátria.
Assim como não é possível amar os nossos vizinhos se não amarmos a nossa família em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. O terceiro ponto é falar sobre os nossos irmãos venezuelanos aqui em Cartagena, na Colômbia. A Venezuela está praticamente destruída por causa do socialismo. Quando conversamos com os nossos irmãos venezuelanos, eles são unânimes em afirmar que os Estados Unidos não têm culpa alguma pela crise da Venezuela, porque a crise começou a partir do governo de Hugo Chávez, pelo sistema econômico adotado por Hugo Chávez e Nicolás Maduro. A Venezuela foi a nação mais rica da América Latina, grande produtora de petróleo. Mas os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro levaram a Venezuela a ser hoje a nação mais pobre. Conversando com motoristas de Uber aqui em Cartagena, eles afirmam que nossos irmãos venezuelanos antigamente vinham aqui trazer dinheiro porque eram ricos, trazer dinheiro para o turismo, para o comércio. Hoje vem pedir ajuda. E o amor e a resiliência desse povo nas ruas de Cartagena nos encanta. É um amor e resiliência que nem Hugo Chávez e nem o atual Nicolás Maduro conhecem. Hugo Chávez já falecido e Nicolás Maduro, como ditador da Venezuela, não conheceram e não conhecem o amor e a resiliência de seu próprio povo. Se conhecessem o amor e a gratidão e o abraço de uma criança por causa de algumas simples moedas de peso colombiano, não destruiriam sua própria nação, não levariam a sua nação por meio do socialismo à bancarrota. A Venezuela está vivendo hoje aquilo que a Ucrânia em 1932 viveu, em que cerca de 7 milhões de ucranianos morreram de fome, o chamado Holodomor, a morte pela fome. Velhos, adultos e crianças na Venezuela estão comendo do lixo. Milhões de venezuelanos estão saindo da Venezuela a pé, aqui para a Colômbia e também para o Brasil e para onde podem, para fugir de uma nação que não tem mais nada, onde o dinheiro desapareceu por conta do socialismo. A União Soviética sofreu, os soviéticos sofreram com o socialismo. A Ucrânia, o Vietnã, a China, a Coreia do Norte, Cuba, porque milhares de cubanos morreram tentando fugir para Miami, porque milhares de alemães orientais morreram tentando fugir para o lado ocidental capitalista. Por quê? Se o socialismo fosse autossuficiente, não precisariam culpar os Estados Unidos. Se o socialismo fosse autossuficiente, todas estas nações seriam prósperas, muito mais prósperas que as nações capitalistas. Se o socialismo fosse autossuficiente, não precisaria proibir as religiões ou expulsar o Dalai Lama do Tibete. Até pouco tempo atrás, o Dalai Lama fez uma campanha de libertação do Tibete. E mais recentemente ele silenciou. Por quê? A China invadiu o Tibete e expulsou o Dalai Lama de lá, trazendo o lema de Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Até hoje o Dalai Lama vive em exílio e o povo tibetano não pode praticar a sua religião, o budismo, por causa do socialismo, do comunismo. Paramahansa Yogananda dizia que o comunismo é o pior inimigo e que deveríamos manter as nações espiritualmente fortes para que o comunismo ímpio não se espalhasse pelo mundo. Porque se isso acontecesse, não valeria a pena viver.
Lemos isso no Romance com Deus, página 66, editora Self-Realization Fellowship. O que os nossos irmãos venezuelanos nos contam aqui em Cartagena é assustador, mas o amor e a resiliência desse povo é algo que os ditadores da Venezuela não conhecem. Que o Brasil esteja alerta, desperto, para não cair no mesmo fosso que a Venezuela caiu. Que o povo brasileiro seja digno, espiritualmente forte, para não permitir que o dragão do socialismo devore a nossa nação. Um abraço fraterno. Namastê, paz e bem.